Oi, gente! Não, eu não tô imitando ninguém hoje, na verdade é que eu enrolei muito pra gravar o vídeo e aí ficou escuro, não deu pra eu gravar no jardim, então eu vim pro meu quarto. Hoje eu vou falar sobre liberdade a partir de 2 livros. Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, e Limite Branco, do Caio Fernando Abreu. Eu não tô com nenhum dos 2 livros aqui, porque ambos eu loquei, mas eu vou começar falando de Limite Branco, que é o primeiro romance do Caio Fernando Abreu. Eu nunca tinha lido nada dele, foi a única coisa que eu li. Tinha algumas coisas boas no livro, mas não foi uma leitura que me agradou muito e eu vou explicar o porquê. Eu já comecei dando a notícia, né, de cara. Sobre o que é o livro? O livro vai contar a história de um jovem de uns 18, 19 anos, que é o Maurício, e ele tá meio que numa fase, assim, entre a adolescência e a vida adulta. Ele tá meio perdido, assim, sabe? Ele se sente frustrado com algumas coisas, ele gostaria de fazer outras coisas, mas a história do livro é a vida do Maurício e o relacionamento dele com os familiares, principalmente. O livro começa com o Maurício dentro do próprio quarto, quando o pai dele chega e fala que tem que conversar com ele, e a história para aí. Aí tem todos os outros capítulos. Quando chega no último capítulo, retoma da onde terminou o primeiro capítulo, e aí é a conversa do pai com o Maurício. Nos outros capítulos, ora você vai ter um capítulo sobre o passado do Maurício, em terceira pessoa, ora você vai ter os diários do Maurício. A escrita é bem inteligente, sabe? É muito bem trabalhada, por isso que você vê tanta frase do Caio Fernando Abreu por aí, né, no Twitter, no Facebook. Tem umas passagens bem divertidas, que o Maurício, por exemplo, ele tá na casa dos parentes, né, e aí o primo dele, que tá na faculdade e tal, né, todo... Nossa, o primo mais velho, que é o Edu, ele vai e chama o Maurício pra conversar na frente de todo mundo e pergunta se ele sabe o que é burguesia decadente. Olha a pergunta pro menino, sei lá, de quantos anos? 9, 10 anos. E aí todo mundo para assim, né, já sabendo que ia vir coisa. E o Edu começa a falar um monte de coisa, que tudo aquilo naquela família era burguesia decadente, que aquilo era ridículo, era podre. E nisso o Maurício, criança, pensando só que podre, ele sabia o que era. Que podre era quando a galinha morria, por exemplo, ela ficava podre. Ridículo pra ele, lembrava uma mulher mais velha, usando muita maquiagem, tentando ficar jovem, porque ele lembrava do pai chamando fulano de ridículo. Então, assim, você tem umas imagens de criança que são divertidas. Então eu preferi essas partes da história. Não consigo explicar direito qual que é o enredo, assim. O Maurício mora com os pais, a mãe dele tá grávida, ele tem vergonha da gravidez da mãe, porque ele tem 19 anos e acha que a mãe dele tá muito velha pra ter outro filho. É uma besteira, né? Ele tem um relacionamento conflituoso com os pais, aquela coisa de adolescente, onde ele tenta se libertar de tudo isso que ele vive, dessas frustrações, é tudo escrevendo. Então, nos diários que ele vai contar as coisas que ele gosta, que ele não gosta, toda a crise dele, as variações de humor e tal. E aí, eu não gostei muito do livro, porque eu tava lendo numa fase meio difícil pra mim, que o Lúculo ficou doente um tempo atrás, então eu tava meio desanimada com tudo, e ter que ler essa crise existencial dele no livro me parecia muito parecido com as minhas próprias crises. Então eu ficava assim... Não, obrigada, não me coloque no fundo do poço junto com você. Era algo assim. O que ele conta nos diários e como ele pensa, ora ele tá satisfeito com uma coisa, ora aquela mesma coisa já não basta pra ele. Então isso me pareceu tão real, e no lugar de me cativar, de me fazer me interessar mais no livro, fez o contrário, me fazia querer não ler, porque tipo, era como se eu estivesse ouvindo um eco da minha mente, não era divertido, eram coisas que eu não gostaria de me identificar. E aí eu escolhi um trecho pra mostrar tanto a escrita do Caio Fernando Abreu, nesse primeiro romance, quanto essa temática da liberdade, porque o Maurício, ele quer ser livre, ele quer ter uma vida intensa, ele quer viver mais coisas, mas ele não faz nada, ele só fica no quarto escrevendo. Eu gostaria de ir embora para uma cidade qualquer, bem longe daqui, onde ninguém me conhecesse, onde não me tratassem com consideração apenas por eu ser filho de fulano ou neto de Beltrano, onde eu pudesse experimentar por mim mesmo as minhas asas para descobrir, enfim, se elas são realmente fortes como imagino. E se não forem, mesmo que quebrassem ao primeiro voo, mesmo que após certo tempo eu voltasse derrotado, ferido, humilhado, mesmo assim restaria o consolo de ter descoberto que valho o que sou. No diário, Maurício vai escrever principalmente sobre as coisas que acontecem e como elas se relacionam com ele, como eles se relacionam com essas coisas. Ele vai falar como vê a si mesmo, como vê os parentes, como vê a humanidade de modo geral. Ele vai falar muito da sua solidão, vai falar
essa coisa de querer ter um grande amor ou um grande amigo, mas ele faz isso de um modo muito inconstante, então às vezes ele nega aquilo que ele já tinha dito. O Maurício costuma usar essa coisa da metáfora das asas, né? Geralmente ele acha que ele precisa testar essas asas. Mas quem tem asa mesmo é o Fernão, que é uma gaivota. Então ele tem asas reais, ele é uma gaivota. E ele vê a liberdade de uma maneira diferente do Maurício, porque ele é livre. Ele enfrenta o que ele tem que enfrentar pela sua liberdade de poder fazer o que ele gosta. O que ele gosta de fazer é voar. Então ele quer voar mais rápido, ele quer voar mais alto, ele quer melhorar sempre o modo como ele voa. E o bando em que ele vive não encara o voo dessa mesma maneira. Pro bando, voar é só o que você faz pra ir pegar comida. E eles pegam comida que jogam dos barcos pesqueiros, os restos que eles jogam. Mas o Fernão não concorda com isso e ele continua praticando os voos. Ele não é uma gaivota muito popular por causa disso. Acaba que depois de várias tentativas do pai do Fernão, dizendo pra ele se portar como as outras gaivotas, eles acabam por expulsar, por exilar o Fernão. E aí ele tem que viver sozinho. A solidão do Fernão é o preço que ele paga pela liberdade dele, porque ele não é aceito pelo bando, mas ele acaba depois encontrando um mestre que vai ajudá-lo a melhorar cada vez mais o seu voo. E aí vai entrar uma coisa meio que pra mim foi mais forte, foi a questão da educação e a educação como uma forma de mudar as pessoas. Pessoas não, né? Gaivotas. Vocês entenderam, né? Depois que o Fernão tem esse mestre, ele aprende a voar muito rápido e, enfim, cada vez melhor, até que ele decide voltar. Ele era uma gaivota super foda e ele decide voltar pro bando que ele pertencia, porque ele acreditava que se ele queria aprender uma coisa diferente quando ele estava no bando, existiriam outras gaivotas no bando agora, depois de tanto tempo, que também iam querer aprender outras coisas, que não se contentavam com a vida que o bando levava. Tem essa diferença entre o Maurício e o Fernão. O Maurício, ele fica desejando que algo aconteça, que algo tire do conforto pra ele ter que experimentar o seu potencial, pra ele poder falar que consegue fazer alguma coisa, que ele vale alguma coisa, mas ele não faz isso sozinho. Ele não toma essa iniciativa sozinho. E o Fernão toma. O Fernão continua voando mesmo quando dizem pra ele não voar daquela maneira. Ele é aquele tipo de livro que você vai ler, cada vez que você lê, você vai enxergar uma coisa diferente. O Carlos Freitas, do canal Bolseiro do Sul, ele também fez um vídeo sobre Fernão Capelo Gaivota, e é um vídeo muito bom, tem até um tom meio motivacional, sabe? Eu vou deixar o link na descrição pra quem se interessar. Eu vi essa temática da liberdade nos dois livros, além da temática da solidão. O desejo de um pela liberdade e a busca do outro pela liberdade, o enfrentamento e tal. Tudo que não acontece em Limite Branco. Eu não sei se são todas as edições de Fernão Capelo Gaivota, mas na que eu li tinha a fotografia das gaivotas. Tem um filme, procurem, é muito bonito e é uma experiência como espectador muito diferente, porque você assiste gaivotas. Tipo, elas não ficam mexendo o bico falando. Você ouve a voz e você vê as cenas das gaivotas. É uma experiência muito doida, porque assim, nos primeiros 15 minutos não tem nada de diálogo, é só uma gaivota voando e você não entende. Eu não tinha lido o livro ainda. Não entendi, era só um pássaro voando e qual é, né? Mas uma coisa, que Fernão Capelo Gaivota é um livro bem fininho, ele é tipo como se fosse um conto, uma fábula. Ele é bem pequeno, mas tem essa coisa, toda vez que você lê, eu acho que você vai enxergar uma coisa diferente. Eu só li uma vez, eu achei muito bonito o final. Mas eu não sei se é porque eu faço licenciatura, mas eu vi essa coisa da educação, assim, Fernão Capelo Gaivota. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, cliquem no gostei, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente!